Hoje então, pessoal, vamos falar sobre física atômica. Lembrando que em 1897, J.J. Thomson consegue medir com uma certa precisão a relação entre carga e massa do elétron. Em 1911, Rutherford, um físico neozelandês, depois migra para o Canadá e faz seu trabalho na Universidade de McGill, verifica que toda a carga positiva do átomo está concentrada em seu núcleo. Ele faz um experimento interessante, ele manda partículas alfa, que hoje a gente sabe que são átomos, são núcleos de hélio, então hélio mais. Ele manda isso contra uma chapa de ouro, uma chapa fininha de ouro. E põe detector com um certo ângulo, por exemplo, aqui assim, ângulo θ. E aqui está o nosso detector. O nosso detector vai ser cilíndrico. Pronto. E ele verifica que, se a gente fizer um gráfico do log de contagens por ângulo, a probabilidade da partícula alfa ir em frente é muito alta, quase 100%. Mas à medida que a gente aumenta o ângulo, essa probabilidade continua sendo finita. Quer dizer, existe uma probabilidade de tu mandar a partícula alfa e ela voltar. Isso só poderia ser entendido se essa partícula alfa, que é grande, colidisse com algo também massivo. No caso, a gente sabe agora que é o núcleo. Com esse experimento, ele conseguiu também determinar uma boa razão entre o raio atômico e o raio do núcleo. Vamos botar assim, raio atômico e raio núcleo, que é na ordem de mais ou menos 10 na 4, o que é um absurdo, pessoal. Quer dizer, a maior parte do átomo é composto de nada, certo? Esses núcleos são conhecidos hoje como nucleotídeos. E eles têm duas componentes. Eles têm uma parte positiva, Z, que vem a ser o número de prótons, e outra parte sem carga, mas com massa, N, que é o número de nêutrons. Os dois juntos nos dão a massa atômica A. Pode acontecer também, por exemplo, de a gente encontrar nucleotídeos com o mesmo número Z, mas com um diferente número de nêutrons. E isso a gente sabe que são isótopos. Certo? Verificando também a tabela periódica, a gente consegue fazer o seguinte diagrama. Aqui vamos botar o número de nêutrons e cá em cima na vertical o número de prótons. Essa aqui seria uma reta onde o número de prótons é igual ao número de nêutrons, mas o que a gente verifica é uma tendência levemente divergente, mais ou menos assim. Nucleotídeos eles podem ser fraturados, tu pode começar com um nucleotídeo grandão e quebrar em duas partezinhas, o que é um processo de fissão nuclear. Ou tu pode começar com dois nucleotídeos pequenininhos e eles se unem para formar um maior, o que é um processo de fusão nuclear. E esses dois processos a gente vai estudar depois, quando falar em energia nuclear. Vamos adiante. Os nucleotídeos podem também sofrer decaimento. Eles podem emitir espontaneamente partes dele para chegar num estado energeticamente mais favorável. Então, por exemplo, imagine que a gente tem uma coleção N de nucleotídeos dentro de um material. E a gente quer saber, depois de passado um certo intervalo, quantos nucleotídeos da mesma espécie a gente vai ter. A gente tem que considerar para isso que leva um certo tempo tal até ele decair. Vamos botar assim, tal, tempo médio para decaimento. Logo, a probabilidade dele não decair tem que ser 1 menos a probabilidade de decaimento, que nesse intervalo vai ser delta por tal. Então, se ele não decair, continua igual. E quem decair não vai compor a mesma população, então 0 vezes delta por tal. Legal? A gente pode expandir isso aqui facilmente, né? dNt mais delta vai ser
N de T menos delta sobre tal N de T. Vamos botar para o outro lado, N de T mais delta menos N de T. Já vamos dividir por delta. É igual a menos 1 sobre tal N de T. Quando a gente toma o limite onde delta é muito pequenininho, a gente chega numa derivada. Derivada do número daqueles nucleotídeos igual a menos 1 sobre tal N de T. A solução dessa equação é bastante simples. Qual é a função cuja derivada é ela mesma? É uma exponencial. Logo, o número de t é um n0 exponencial de menos t sobre tal. Certo? Tal, experimentalmente verificada na ordem de minutos. Pode ser maior, pode ser menor, mas normalmente a gente encontra na ordem de minutos. Nos livros também vocês não vão encontrar tal, vocês vão encontrar lambda igual a 1 sobre tal. E lambda é conhecido como constante de desintegração. Eu prefiro tal porque nos dá uma ordem de grandeza. Tá? Tal é unidades de segundos, mas lambda é segundos na menos 1. Isso aqui mais como frequência. Eu gosto mais pessoalmente como tal, porque fica mais fácil de enxergar matematicamente, ao meu ver. Usinho que for mais adequado para vocês. Também na literatura, pessoal, não se trabalha muito com N, tá? Se trabalha mais com taxas. Taxas de decaimento. Taxa de decaimento R, onde vamos escrever aqui taxa de decaimento. R, e nesse caso vai ser um R de T, é igual a menos a variação temporal da população dos nucleotídeos. Isso aqui é fácil de ver, né? A gente vai ficar com N0 por tal, e na menos t sobre tal. O que também a gente pode escrever como um R0 e na menos t sobre tal. Legal? Disso a gente pode também extrair o que vem a ser uma meia-vida. Vocês já devem ter escutado bastante por aí. Meia-vida do elemento é tal. O que é meia-vida? É exatamente isso. Quando é que a taxa fica igual a metade? Ou quanto tempo demora até a população ficar a metade? Isso é bem fácil de ver, né? Vamos pegar aqui n de t igual a n0 por 2, que é igual a n0 exponencial de menos t sobre tal. Faz a continha e a gente tem menos t sobre tal igual log de 1/2. Esse t, vamos arrumar aqui, é um tempo de meia-vida. Então, nós temos que o tempo de meia-vida é o nosso tal log de 2. Isso é a meia-vida do nucleotídeo. E é bem tabelado, bem conhecido. Então, por exemplo, se a gente pegar um nucleotídeo como por exemplo, urânio 238, urânio, ele espontaneamente decai para tório 234, emitindo um núcleo de hélio. O núcleo de hélio é uma partícula alfa, e esse então é um processo de decaimento alfa. O tempo de vida médio, T1,5, nesse caso é mais ou menos 5 vezes 10 na 9 anos. Um absurdo, né? Quer dizer, para a nossa existência ele é basicamente estável. Mas se a gente pegar o urânio 228, aí a história é diferente. Para o urânio 228 ele também decai para tório, mas tório 224.
emitindo também a partícula alfa. E o tempo de vida médio nesse caso é coisa de 9 minutos. Tudo depende da estabilidade do nucleotídeo. A gente pode pegar outros casos também, por exemplo, fósforo 32. Fósforo 32 decai para enxofre 32. Observem aqui que não teve mudança na massa, vai ter mudança apenas na emissão de um elétron e um neutrino. O elétron, nesse caso, é conhecido como partícula beta. E neutrino é uma partícula que não reage com quase nada. A massa dele é tão pequenininho que é quase imperceptível. Isso tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 14 dias. É um decaimento beta. E o neutrino foi descoberto em 1930 pelo mesmo Pauli da mecânica quântica. Legal? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque com isso a gente consegue fazer alguns processos bem interessantes, como por exemplo datação radiativa. Datação. Datação, vocês conhecem bastante já na televisão, da literatura, de vários lugares. O pessoal usa para determinar quanto tempo existe aquela rocha, quando ela foi formada, etc. e tal. Como funciona esse processo? Da seguinte forma, vamos pegar, por exemplo, potássio 40. Onde é que a gente encontra potássio 40? Por exemplo, em bananas. Se a gente pegar um computador de radiação e botar perto de uma banana, vocês vão ver que ela está sofrendo decaimento. O potássio 40, ele decai indo para argônio 40. Então, o número de nucleotídeos de argônio vai ser o N0 do potássio menos o número de nucleotídeos do potássio, por lógica ululante. Né? A gente começa com N0 potássio, eles vão decaindo, vão formando o argônio. E argônio tem que ser essa diferença aqui. O número de nucleotídeos de potássio é dado pela expressãozinha que a gente acabou de derivar. Aqui. E a gente pode escrever então N0 exponencial de menos t sobre tal. Assim, nk por n0 é exponencial de menos t sobre tal. A gente pode botar isso agora na expressão do argônio. A gente obtém N argônio igual a NK e na T sobre tal menos NK. Arruma isso, NK exponencial de T sobre tal menos 1. A gente fica com N argônio por N potássio igual a exponencial de T sobre tal menos 1. E assim, tempo pela constante tempo tal, log de 1 mais N argônio por N potássio. Com isso também a gente pode encontrar o tempo, facinho, né? Tal, log de 1 mais essa razão. N argônio por N potássio. Agora tal, pessoal, a gente pode encontrar daqui. A gente já fez essa derivação antes, então a gente pode escrever que tal é igual ao tempo de meia-vida, que é tabelado, por log 2. E usa K. A gente vai ficar então com tempo é igual ao tempo de meia-vida, log de 1 mais essa razão, vamos chamar essa razão de R, log 2.
Com isso a gente pode fazer alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que a gente fez uma inspeção na rocha e a rocha tem 10 vezes mais nucleotídeos de argônio do que de potássio. Fazendo as continhas, então, substituindo R igual a 10, a gente tem tempo igual ao tempo de minha vida, que é tabelado, log de 11 por log de 2. E se vocês encontrarem isso nas tabelas fazendo as continhas, vocês vão ver que o tempo é aproximadamente 4 vezes 10 na 9 anos. E com isso a gente consegue fazer a datação de várias substâncias e elementos da natureza. Certo? Até a próxima aula.